Ao longo da história da Igreja, Deus sempre levantou homens e mulheres que não apenas com palavras, mas com a própria vida, serviram de referência para aqueles que buscavam compreender a vontade do Senhor. O apóstolo Paulo foi um desses exemplos. Sua trajetória cristã, marcada por entrega, renúncia e fidelidade, servia como uma verdadeira carta viva da qual os irmãos podiam ler e aprender os princípios do reino. Na sua primeira carta aos Coríntios, Paulo escreve: Portanto, não julguem ninguém antes da hora. Esperem o julgamento final quando o Senhor vier. Ele trará para a luz os segredos escondidos no escuro e mostrará as intenções que estão no coração das pessoas. Então cada um receberá de Deus os elogios que merece. Meus irmãos, é para instruir vocês que eu tenho aplicado essas lições a mim mesmo e a Apolo. Usei nós dois como um exemplo para que vocês aprendam o que quer dizer o ditado: obedeça ao que está escrito. Ninguém deve se orgulhar de uma pessoa e desprezar outra. A igreja de Coríntio, embora abençoada com muitos dons espirituais, enfrentava sérias dificuldades morais, éticas e doutrinárias. Havia divisões internas, vaidades espirituais, disputas de liderança e permissividade com o pecado. Diante desse cenário, Paulo sabia que não adiantava simplesmente pregar sermões eloquentes ou apresentar discursos intelectuais, pois os coríntios já estavam familiarizados com esse tipo de retórica. Eles precisavam de algo mais profundo, precisavam de exemplos concretos. Por isso Paulo apresenta a si mesmo e a Apolo como modelos de conduta cristã. Ele não se coloca como alguém perfeito, mas como alguém que luta diariamente para viver de acordo com os princípios da palavra. Seu objetivo não era exaltar a si mesmo ou a Apolo, mas sim mostrar à igreja como se deve viver de forma alinhada com as Escrituras. Ele deixa claro que somente Deus conhece verdadeiramente o coração humano. As intenções escondidas serão reveladas no tempo certo, e cada um receberá de Deus o justo reconhecimento. Isso serve de advertência para que não caiamos no erro de julgar precipitadamente, nem nos orgulhemos de líderes ou pessoas específicas, mas mantenhamos nossos olhos fixos em Cristo, o verdadeiro padrão. Esse ensino de Paulo continua extremamente relevante para os nossos dias. Vivemos numa época marcada pelo relativismo moral, onde as fronteiras entre certo e errado têm se tornado cada vez mais nebulosas. O que antes era inegociável, hoje muitas vezes é flexibilizado em nome da compreensão ou de uma suposta intenção boa. O problema do relativismo é que ele tenta justificar atitudes erradas com base nas motivações aparentes, como se disséssemos: se minha intenção é boa, então o que fiz não foi tão errado assim. Contudo, a palavra de Deus não aprova tal linha de pensamento. Como o apóstolo Paulo ensina aos Romanos, Paulo alerta que a graça não é licença para o pecado, mas sim poder para vencê-lo. É justamente o exemplo de uma vida transformada, que não se conforma com este mundo, que instrui e inspira outros a buscar a santidade. Neste ponto, surge uma pergunta necessária: qual tem sido o nosso exemplo? Será que a nossa maneira de viver, trabalhar, relacionar e agir no dia a dia reflete verdadeiramente o caráter de Cristo? Ou será que, em certas áreas da vida, temos nos permitido justificar erros em nome de boas intenções? Seja na família, no trabalho, na igreja ou na sociedade, cada cristão é uma espécie de sala de aula viva, onde outros estão constantemente observando e aprendendo. Como servos de Deus, precisamos compreender que as nossas atitudes ensinam tanto quanto ou até mais do que nossas palavras. O Senhor Jesus, durante seu ministério terreno, não apenas ensinou com palavras poderosas, mas, acima de tudo, viveu aquilo que pregava. Seus discípulos não aprenderam apenas ouvindo suas parábolas, mas também observando sua compaixão pelos aflitos, sua paciência com os fracos, sua coragem diante da oposição e, sobretudo, sua obediência total ao Pai. O próprio Jesus disse: Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. João 13:15. Essa afirmação foi dita logo após Jesus, o Mestre e Senhor, lavar os pés dos discípulos, um ato de extrema humildade.
Ali, ele estava ensinando com ações aquilo que as palavras sozinhas não poderiam transmitir com igual força. O exemplo é uma ferramenta poderosa de ensino porque rompe barreiras, convence os corações e inspira a verdadeira transformação. O apóstolo Paulo segue essa mesma lógica. Ele não exige dos coríntios algo que não pratique. Pelo contrário, se coloca como alguém que também está sendo moldado pela palavra. Em Filipenses 3,17, ele reafirma esse princípio. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Perceba que Paulo não tem a presunção de ser perfeito. Em várias de suas cartas, ele admite suas lutas, suas fraquezas e dependência constante da graça de Deus. O que ele oferece como exemplo não é uma vida impecável, mas uma vida rendida, comprometida com o crescimento espiritual, zelosa em obedecer a Deus, ainda que imperfeita. E aqui está um ponto fundamental. Ser exemplo não é ser perfeito. Muitos cristãos se paralisam com medo de não serem bons o suficiente para influenciar outros. Mas o chamado bíblico não é a perfeição plena, que só teremos na eternidade, e sim a uma vida sincera, transparente e comprometida em crescer dia após dia. Uma vida que reconhece os próprios erros, busca arrependimento e reconciliação, pratica o perdão e não vive de aparências, mas de sinceridade diante de Deus e dos homens. Esse é o tipo de exemplo que transforma, porque é real, acessível e possível de ser seguido. Infelizmente, vivemos dias em que muitos líderes e cristãos estão mais preocupados com a imagem do que com a realidade interior. Há um esforço enorme em manter uma aparência de espiritualidade nas redes sociais, nos púlpitos, nas rodas de conversa, mas quando as luzes se apagam, o que sobra? Como Paulo disse aos Coríntios, haverá um dia em que Deus trará para a luz os segredos escondidos no escuro e mostrará as intenções que estão no coração das pessoas. 1 Coríntios 4:5. O verdadeiro exemplo nasce no coração. Não é fruto de performance, mas de intimidade com Deus. E essa intimidade é construída no secreto, na vida de oração, no estudo da palavra, no serviço humilde e na busca sincera pela santidade. Por isso, é urgente que cada um de nós faça um exame honesto de si mesmo. Como está a nossa caminhada com o Senhor? Temos buscado ser exemplo naquilo que falamos, mas também naquilo que fazemos? Ou estamos nos contentando em apresentar uma fachada bonita enquanto o interior permanece distante da vontade de Deus? Este é um chamado para todos nós. Não importa o título, o tempo de igreja ou a função que exercemos. O exemplo começa na vida de cada cristão comum, em sua rotina diária, em suas escolhas pequenas e grandes. O apóstolo Paulo, ao falar aos coríntios e também aos filipenses, compreendia perfeitamente a responsabilidade de ser uma referência para outros. Ele não se colocava como um padrão em si mesmo, mas apontava sempre para Cristo como o verdadeiro modelo a ser seguido. Em 1 Coríntios 11:1, ele declara: "Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo." Aqui está o equilíbrio que devemos buscar: ser imitadores de Cristo em tudo, sabendo que nosso exemplo pode ser uma poderosa influência para a edificação de muitos. Não é uma pretensão de superioridade, mas uma responsabilidade de testemunho. O exemplo cristão vai muito além das grandes plataformas ou dos holofotes. Na maioria das vezes, ele se manifesta nas coisas simples e cotidianas, na forma como tratamos nossos familiares, na honestidade com que conduzimos nossos negócios, na paciência com os que erram conosco, no perdão liberado a quem nos ofende, no cuidado com os necessitados, na integridade quando ninguém está vendo. Muitos pensam que ensinar o Evangelho é tarefa exclusiva dos pregadores e líderes. Mas a verdade é que todo cristão é uma carta viva, como Paulo escreveu.
Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. 2 Coríntios 3, 2. O mundo está nos observando. Pessoas que talvez nunca leiam a Bíblia estão lendo a nossa vida diariamente. Nossa conduta comunica valores, princípios e testemunha a fé que professamos. É por isso que o apóstolo Pedro também exorta: tenham entre os pagãos uma conduta exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de fazerem o mal, observando as boas obras de vocês, glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. 1 Pedro 2, 12. Nos tempos em que vivemos, essa mensagem é mais atual do que nunca. Há uma confusão crescente sobre o que é certo e errado. Muitos valores bíblicos têm sido atacados e desprezados. O pecado é frequentemente apresentado como algo aceitável, desde que seja por uma boa causa ou fruto de uma boa intenção. Mas o padrão de Deus permanece imutável. O Senhor não avalia apenas as intenções, mas também o fruto gerado por nossas ações. Como disse o próprio Jesus, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Mateus 7,16. O fruto visível de uma vida verdadeiramente transformada é o maior testemunho que podemos oferecer. Não basta falar de amor, é preciso viver o amor. Não adianta pregar perdão se não perdoamos. Não serve ensinar sobre generosidade se somos avarentos. As nossas atitudes são o eco permanente das nossas palavras. Por isso, a cada dia, devemos orar como o salmista. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Salmos 139, 23 e 24. Somente com o coração sondado e guiado por Deus, seremos capazes de viver de forma coerente com aquilo que professamos. Se há algo que o inimigo tenta constantemente minar em nossa caminhada, é justamente essa coerência entre o que cremos e o que vivemos. Ele sabe que palavras podem ser facilmente ditas, mas a vida diária é o verdadeiro campo onde a fé é testada. Por isso, uma das estratégias do diabo é nos tentar em áreas onde o nosso testemunho possa ser manchado. Basta uma atitude impensada, uma palavra mal colocada, uma decisão precipitada e muitos anos de bom testemunho podem ser ofuscados. Não à toa, o apóstolo Paulo, ciente dessa batalha, aconselha Timóteo, seu filho na fé. Seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. 1 Timóteo 4,12. Essa exortação não era apenas para Timóteo, mas para todo aquele que deseja ser um verdadeiro discípulo de Cristo. O exemplo precisa se manifestar na palavra, ou seja, no modo como falamos e o que falamos, no procedimento, ou seja, na maneira como agimos, no amor, que deve regir todos os nossos relacionamentos, na fé, que deve ser sólida mesmo nas adversidades, e na pureza, que aponta para a santidade em todas as áreas da vida. Viver assim não é fácil. Exige renúncia, vigilância e constante dependência da graça de Deus. Mas é justamente essa vida que impacta e transforma os que estão ao nosso redor. Muitos serão alcançados não pelos sermões que ouvirem, mas pelos exemplos que presenciarem. No mundo atual, onde as redes sociais amplificam tanto as virtudes quanto os escândalos, nossa responsabilidade como cristãos se torna ainda maior. Cada postagem, cada comentário, cada exposição pública de nossas opiniões pode ser uma oportunidade de edificação ou de tropeço. Precisamos ter discernimento e sabedoria para que nossas palavras e atitudes sejam coerentes com o evangelho que professamos. Paulo também orienta os colossenses com palavras que devem servir como um norte para nós. Vivam de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. É interessante notar que Paulo une 3 aspectos inseparáveis:
viver de maneira digna, ou seja, com integridade, frutificar em boas obras, mostrando na prática a fé viva, crescer no conhecimento de Deus, buscando constantemente a profundidade das Escrituras e comunhão com o Senhor. Não podemos separar esses elementos. O conhecimento sem prática gera arrogância. A prática sem conhecimento gera confusão. E a dignidade sem a raiz da fé genuína acaba sendo mera moralidade vazia. Portanto, o nosso chamado como cristãos é viver o Evangelho de forma integral, não apenas aos domingos ou em momentos de culto, mas nas conversas do dia a dia, nas decisões profissionais, nos relacionamentos familiares, nas pequenas escolhas cotidianas. Lembremos-nos, nós somos o Evangelho que muitos estão lendo. Meus amados irmãos, ao caminharmos para o final desta reflexão, precisamos compreender a profundidade do chamado que recebemos em Cristo. Ser cristão não é apenas carregar um título, mas representar o próprio Senhor em cada aspecto da vida. Nos lares, somos exemplos para nossos cônjuges, filhos e familiares. No trabalho, somos observados por colegas e superiores. Nas amizades, somos fonte de conselhos e influência. Na igreja, somos instrumentos de edificação para outros irmãos. E na sociedade, somos luz em meio às trevas, como Jesus declarou. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Nosso testemunho é a lâmpada que ilumina o caminho de muitos. Quando andamos em retidão, quando buscamos a santidade, quando praticamos o amor e a misericórdia, as pessoas ao nosso redor começam a ver o reflexo de Cristo em nossas vidas. Não somos a luz em nós mesmos, mas refletimos a luz daquele que habita em nós. Entretanto, sejamos também conscientes de que não há força humana suficiente para manter esse padrão sozinhos. Precisamos da ação diária do Espírito Santo, que nos convence, ensina, fortalece e transforma. Como disse Zacarias, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O Espírito de Deus trabalha em nós e através de nós. É Ele quem produz o fruto necessário para que o nosso exemplo seja verdadeiro e agradável aos olhos do Senhor. Por isso, precisamos orar constantemente, buscar a palavra com diligência e cultivar um coração sensível à direção de Deus. Quando errarmos, e certamente haverá momentos assim, devemos ser rápidos em confessar, arrepender-nos e recomeçar, sempre com humildade e dependência da graça. O mundo não precisa de cristãos perfeitos, mas de cristãos sinceros, íntegros, dispostos a serem transformados diariamente, e que mesmo em meio às fraquezas, demonstrem um coração ensinável. Como escreveu Tiago, sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes enganando-se a si mesmos. Essa é a grande lição, viver o que cremos. Sermos praticantes e não apenas ouvintes. Quando a fé se torna prática diária, o Evangelho deixa de ser apenas um discurso e passa a ser uma realidade viva. Que cada um de nós possa, a cada novo dia, ser um instrumento do Senhor, ensinando com a vida aquilo que pregamos com os lábios. Que possamos ser faróis que apontam para Cristo, ajudando outros a encontrarem o caminho da verdade. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, reconhecemos diante de Ti a nossa total dependência. Ajuda-nos a viver de forma digna do chamado que recebemos em Ti. Que o Teu Espírito Santo nos conduza diariamente a uma vida de santidade, integridade e amor. Senhor, que o nosso exemplo fale mais alto do que nossas palavras. Que possamos ser instrumentos Teus na vida daqueles que ainda não Te conhecem e que a nossa luz brilhe sempre, refletindo a Tua glória. Perdoa-nos quando falharmos e fortalece-nos a cada novo dia. Que o Teu amor e a Tua graça nos sustentem e que o Teu nome seja glorificado através de nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Se esta palavra falou com você, escreva aqui nos comentários. Amém, eu quero ser exemplo para a glória de Deus. Ou declare, glória a Deus, minha vida está nas mãos do Senhor. Curta, compartilhe e envie esta mensagem para abençoar outras vidas.